Hoje a aula é sobre o Egito. É de geografia e de história também. Vai ser muito interessante porque tem curiosidades para a gente saber sobre esse país tão antigo e cheio de culturas misteriosas. O Egito, ele é localizado no continente africano. Todo mundo sabe que a África necessariamente é um continente formado de 56 países. E um desses países é o Egito. O Egito, ele é cortado pelo Rio Nilo, um dos maiores rios do mundo. O Egito, ele faz fronteira com outros países, como o Sudão, na África. O Egito, ao contrário de o que muitos pensam, ele é formado até hoje de população com uma pele um pouco mais clara do que a gente está acostumado a ver no continente africano. Porque achamos que os africanos são todos pretos, né? E não. O Egito mesmo são pessoas da nossa cor, por exemplo. Porque há uma mistura nesse terreno. No Egito também podemos ver que temos cidades lindas, como a cidade do Cairo, Luxor e Assuã. Não só tem pirâmides no Egito ou no deserto, também temos lá, cidades onde o rio passa, e a cidade do Cairo é muito bonita. A religião dos egípcios antigamente era politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, né? E esses deuses geralmente tinham os deuses vivos, que eram os próprios faraós. Os faraós eram os reis da época, né? E passava de pai para filho. Mas o faraó era dito como rei. Quando o faraó morria, ele era colocado no seu caixão, chamado sarcófago, né? E enterrado com seus bens. Hoje, a religião, olha só, antigamente era politeísta, acreditava em vários deuses. Hoje, a religião, ela é monoteísta. Ou seja, ela acredita em um só Deus, porque os muçulmanos invadiram o Egito em uma certa época. E os muçulmanos, eles acreditam em um só Deus, chamado de Alá, né? Em árabe é Alá. E eles acreditam que tem os sumos sacerdotes, profetas, como Maomé, né? Que é o maior deles, e acreditam em Moisés, nas leis de Moisés, Abraão e Jesus. Porém, eles não acreditam que Jesus já tenha vindo pela primeira vez. Então, hoje eles são, a maioria, muçulmanos. Antigamente, politeístas, acreditavam em vários deuses. E os deuses eram em forma de gente, e às vezes metade gente, metade animal. Como o Deus Sol, como o Deus da Lua, tinha vários deuses, né? Antigamente. Depois, vamos falar aqui também sobre os pratos típicos do Egito, que, por sua vez, tem algumas gostosuras que fazem parte também do nosso cardápio. Frango, né? Eles amam frango assado, carne de cordeiro, churrasco misto. Esse churrasco é uma mistura, geralmente, da carne de cordeiro e a carne de frango, e geralmente com tomatinhos, como vocês já podem ver. Tem os pães árabes, né? Que são os pães mais secos. Temos as saladas mistas, uns cremes que eles geralmente fazem muitos cremes para colocar em salada, para colocar em macarrão. São cremes, por que não são molhos? Os molhos são mais líquidos, os cremes são a textura são mais grossas. Também eles comem muita carne de vaca, não só do boi, mas da vaca, né? E geralmente é no palito.
Também temos, eles gostam muito de legumes como berinjela, abobrinha e tomate. E pimentão, geralmente recheados com carne, né? Com carne moída. Eles gostam muito de especiarias, pimentas, né? Algo que deixe mais apimentado. Ah, e também quero mostrar para vocês que eles comem uma mistura de arroz com feijão, lentilha, grão de bico. O grão de bico, na verdade, substitui o feijão normal. Macarrão, arroz, lentilha e grão de bico. Não é um feijão daquele que a gente come, normal. Mistura também com o molho de tomate e fica bem apimentado. É o tal do coxari. Coxari é o nome de uma comida típica. Comem muitas tâmaras, né? Uma fruta sagrada, consumidas por mulheres grávidas, na verdade. Tudo eles são muito religiosos lá. E para aguçar mais a nossa curiosidade sobre comida, a gente tem a história do biscoito ou da bolacha, né? A bolacha, na verdade, ela foi criada a partir de um acidente. Eles cultivavam muito trigo na beira do rio Nilo, né? E quando os grãos eram moídos, esses grãos foram moídos e molhados. E aí, para secar esse grão, eles colocaram no forno para secar. Ao secar, virou o quê? Biscoito. Por acidente, virou biscoito ou bolacha, né? Na verdade, biscoito é uma palavra francesa e bolacha vem de uma palavra mais grega. Então, surgiu o biscoito a partir daí, ou a bolacha. Essa secura do grão, do trigo. E depois eles foram misturando, né? Obviamente. E também surgiu a cerveja. Na verdade, a cerveja foi antes, né? Mas eles não sabiam, e quem deu esse nome foram os egípcios. Eles também foi por acidente, uma mistura de grãos fermentado, na verdade a cevada, e acabou bebendo esse líquido. E esse líquido, né, tinha até código e regras para que se bebesse essa cerveja. E só quem podia beber cerveja eram os sacerdotes e também os faraós. Era uma bebida sagrada. O vinho, como todo mundo sabe, né? E a cerveja não era com álcool. O vinho, por sua vez, já tinha álcool, porque pela fermentação da uva quando apodrecia. E depois vamos à nossa atividade do dia.